A gente vai falar um pouco mais a respeito desse projeto de lei, até porque ele está trazendo muita discussão. É um projeto de lei que equipara o aborto acima de 22 semanas de gestação ao homicídio simples, aumentando de 10 para 20 anos a pena máxima para quem realizar o procedimento. Esse texto é defendido pela bancada evangélica, como está contando aí a Raquel, e a matéria foi proposta pelo deputado, né, como ela disse, o Sócrates Cavalcante, com coautoria de 32 parlamentares da oposição. Nas redes sociais, a gente vê um movimento, por exemplo, liderado aí por parlamentares da esquerda, como a deputada federal Erika Hilton, falando o PL da gravidez infantil pode voltar à pauta. E aí tem outros pontos que eles trazem aí. Esse projeto, que também é conhecido como PL do incentivo ao estupro, pode voltar à pauta da Câmara. Esse projeto equipara o aborto ao homicídio, né? E isso faz com que as crianças estupradas sejam obrigadas a terem filhos de quem as estuprou. E que mulheres, meninas e pessoas que gestam e que realizem o aborto sejam acusadas de um crime com uma pena menor do que o próprio estupro. Isso é nojento, isso é absurdo, isso é cruel, é o que diz a deputada federal Erika Hilton. O objetivo é simplesmente destruir os direitos e o futuro de pessoas que gestam e dar aos estupradores, o direito, inclusive, sobre os seus corpos e suas vidas. O PL, apoiado pela bancada bolsonarista e evangélica, pode ter sua urgência votada amanhã. E se a urgência for aprovada na Câmara, ele poderá ser votado direto no plenário. Mas aí eles estão falando, né? Você pode ajudar nessa pressão ao retirá-lo da pauta. E aí até criaram um site, criançanãoemãe.org. Eles estão chamando por essa história aí da criança, né? Porque a gente já teve casos, inclusive, de crianças e jovens, né? Que não conseguiram fazer o aborto, né, que é previsto em lei, inclusive, depois de sofrerem um estupro. Um assunto extremamente delicado. Por isso a gente chama a participar conosco aqui a advogada Ranete Sato, que está debruçada a estudar esse assunto, né, já que ela atende também casos como esse, e diante da gravidade do que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. É muito grave, Ranete? É isso mesmo? Esse projeto está querendo equiparar uma mulher que sofreu um estupro e que está ali realizando um aborto por ter sofrido um estupro ao crime de um estuprador? É essa equiparação que eles estão fazendo? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias, Leonardo. Não, Fabiola, não. Eles querem pior, né? Eles querem tornar o crime tornar como crime o aborto, em casos de mulheres que foram vítimas de estupro, pior do que a pena para aquele que a agrediu, né? Então, são duas agressões. Primeiro, a agressão contra o seu corpo, cometida por uma outra pessoa, e depois uma segunda agressão, que é a agressão do Estado contra aquela pessoa, né? Então é o Estado que deveria estar protegendo essa mulher que está agredindo. Hoje a pena média do aborto é de 6 a 10 anos, do estupro é de 6 a 10 anos. Com esse PL, a pena para mulheres que que fazem um aborto, né? Um aborto legal que eu digo previsto pela lei, há 80 anos, é de 20 anos. Fabiola, e é muito grave por quê? Porque geralmente crianças, elas não têm conhecimento suficiente do seu corpo, elas muitas vezes não sabem sequer que foram vítimas de aborto não, desculpa, de estupro, porque elas, normalmente, quem é o agressor são pessoas de confiança, são familiares dessa criança. Ela não conhece o seu corpo para saber que o corpo está se modificando, para poder entender que ela pode estar gestando uma criança, um feto. Então, geralmente, em casos de estupro contra criança e que tem como consequência uma gravidez, essa gravidez, fatalmente, ela vai ser descoberta muito depois, não é na primeira nem na segunda semana de gestação. Nós estamos aqui com esse PL colocando a sobrevida de um feto muito acima, com uma prevalência muito maior do que a vida de uma criança que já nasceu.
Então, assim, é um absurdo esse PL. Ele também, assim, algo muito importante da gente perceber é que é de uma hipocrisia, Fabiola. Hipocrisia porque cerca de 800 mil mulheres abortam por ano no Brasil. 800 mil mulheres. Existe estudo que diz que mulheres até 40 anos, uma a cada quatro mulheres já realizaram um aborto. E geralmente, se você é uma mulher da classe média, rica, você vai numa clínica com toda a segurança do mundo para fazer esse aborto. Mas o aborto garantido por lei, o aborto que o Estado tem que auxiliar essa mulher, geralmente que atende as crianças, adolescentes e as mulheres de classes sociais mais baixas. Mais uma vez, nós estamos punindo essas mulheres. É um absurdo esse PL. E, assim, algo muito sintomático desse PL é que ele prevê, inclusive, o quê? Acho que quando é preciso verificar a viabilidade fetal, ou seja, se o feto é viável, prevalece a viabilidade fetal. Em momento algum existe nesse PL algo falando sobre a viabilidade da vida da gestante vítima de estupro. Se esqueceu completamente daquela mulher que já foi vítima de uma violência contra o seu corpo e vai continuar sendo vítima do Estado por obrigar a perpetuar uma gravidez indesejada, que ela não deu causa, ou pior, né? Criar uma criança vítima do seu próprio algoz. Na justificativa, Fabiola, desse PL, ele coloca lá algumas justificativas. Uma delas é que, quando o Código Penal ele foi promulgado, havia um grande número de mulheres que faleciam no parto. Então, dado que hoje a medicina evoluiu e que não há tanto risco à vida da mulher em casos de parto, cesárea especialmente, não existe mais razão de existir dessa autorização de aborto quando em caso de estupro. Um outro ponto também que eles fazem uma confusão total, assim, e é uma confusão, ao meu ver, não ingênua, mas para tentar pegar os desapercebidos, os que não estão prestando muita atenção, sabe? Que eles relatam aquele caso muito emblemático, em 2022, daquela criança que precisou ir para outro estado para conseguir exercer o seu direito a realizar o aborto de um feto que decorreu de uma violência sexual, de um estupro contra ela, em 2022. Só que as pessoas esquecem que essa menina, uma criança, não tinha o corpo preparado para realizar, para poder manter essa gestação. Não era a viabilidade fetal, era a viabilidade da vida daquela criança. Então, eles colocam essa justificativa para majorar a pena. O caso dela não foi em razão das 22 semanas ou porque foi de estupro. Foi porque o corpo daquela criança não comportava gestar um feto. Então, eles utilizam de cada justificativa para ter esse PL, que, assim, é no mínimo lamentável o que é esse Faltam PL. palavras, né, Raneti, eu acho que para definir. Eu acho que até para quem está nos ouvindo e a gente como mulher, eu fico toda, assim, arrepiada, inclusive, porque você imagina o seguinte, uma mulher sofreu um estupro que deve ser um sentimento e uma dor incalculável, que a gente não tem nem como dizer, né? Aí essa mulher é obrigada a ter esse filho, né? E além disso ela é presa, né? Porque o que a gente está falando é isso. É isso que está em discussão. Uma mulher vai sofrer um estupro, ela vai ter que ter o filho, obrigatoriamente, e ela vai ser presa por isso por mais tempo que o estuprador dela. Agora, faz algum sentido isso, Sakamoto? Por favor, explique. Não, nenhum. Mas é um absurdo completo, como a Fabiola resumiu, né? Antes de mais nada, bom dia para a Raneti, obrigado pela presença, né? Fabiola, grosso modo é o seguinte: o Congresso brasileiro pode acabar violentando mais uma vez vítimas de estupro. Ou seja, se essa legislação for aprovada, os fundamentalistas do Congresso vão conseguir que as vítimas de estupro passem por sua segunda violência. Né? É inacreditável, mas é basicamente isso o que está sendo colocado aqui.
né? Os casos, a gente tem sabido, isso acontece porque o Supremo Tribunal Federal está discutindo casos que estão surgindo. Por quê? Porque chega no hospital, a pessoa tem o direito, por lei, de fazer a interrupção de gravidez porque ela foi vítima de estupro. Tá lá garantido em lei, ninguém tá falando de ampliação de lei, tá falando que tá escrito na letra da lei. Vai chegar lá, aí a pessoa fala, não, não vai fazer. Daqui não vamos fazer. Aí o médico fala, não, objeção de consciência, não vou fazer. A pessoa procura outro. Até que aí a polícia entra na jogada, o Ministério Público na jogada, entra juiz, entra tudo para tentar impedir a pessoa de fazer o... Ah, não, porque está na 22ª semana. Aí todo mundo sabe que às vezes a pessoa não descobre por uma série de razões, ou tem vergonha, ou esconde da família, né? O caso que ficou famoso, a Hanet mesmo comentou, da menina de São Mateus no Espírito Santo, que era estuprada dos 6 aos 10 anos pelo tio, e aí descobriu-se que ela estava grávida entre 3 e 4 meses de gravidez, não queriam fazer a gravidez dela em São Mateus, ela teve que fazer a interrupção da gravidez lá em Recife. E ainda assim, com um monte de fundamentalista religioso na frente, ameaçando de morte o médico, ameaçando de morte a família, ameaçando de morte a menina. Tipo, vou matar em nome da vida. Ah, isso é o aborto. Não! A vida da pessoa, tem uma pessoa andando na sua frente, pedindo pelo amor de Deus, uma criança franzina, que não vai conseguir ter uma vida viável, como disse a Fabíola. Né? Ah, tem um caso, isso demonstra, Fabíola, e é interessante que isso aí era do governo Bolsonaro, gerou muita repercussão, porque inclusive na época a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mandou representantes, inclusive para convencer a família e a menina de não realizarem um aborto. Uma menina de 10 anos, estuprada pelo tio desde os 6. Meu Deus do céu. Aí o que acontece? Começaram a pipocar outros casos, porque isso aqui existe desde que o mundo é mundo, infelizmente. A diferença é se a gente vai ser civilizado diante disso ou não. E aí que a gente começou a ver, né? Como o avanço do ultraconservadorismo violento entre instituições públicas, né, está fazendo com que o Estado brasileiro se especialize na tortura de criança estuprada. Né? E provando que pode ser muito competente. Teve um caso de uma juíza e de uma promotora de Santa Catarina que pressionaram uma menina de 11 anos que ficou grávida a ser violentada aos 10 a manter a gestação contra a vontade dela. Vale a pena a gente lembrar para tentar entender o que a gente está falando aqui. Né? O que a gente está dizendo aqui? A matéria na época tinha sido revelada pelo Intercept Brasil e pelo Portal Catarinas, né? Que o Hospital Universitário da Federal de Santa Catarina se recusou a fazer o procedimento porque a gestação está na 22ª semana. Não tem, de novo, nenhuma proibição com relação a isso. Aí, o que acontece? A mãe e a criança procuraram a justiça, falando, pô, a justiça vai me dar apoio. Aí a juíza perguntou na entrevista para a criança, né? Perguntou o seguinte: você não suportaria ficar mais um tempinho, mais um pouquinho com o bebê para ele ser viável para a menina estuprada? E aí a promotora que estava junto falava: olha, frase, aspas, a gente mantinha mais 1 ou 2 semanas apenas para tua barriga, para ele ter chance, né? Não deixa ele morrer. Isso a juíza e a promotora que tinham a obrigação de cumprir a lei. A juíza perguntando: você tem algum pedido especial de aniversário, né? Quer escolher o nome do bebê? A criança: não quero. A juíza: você acha que o pai... Sim, a juíza chamou o estuprador de pai, né? Do bebê concordaria de você segurar mais tempo e entregá-la para adoção? A criança fala: não sei. A criança tem mais maturidade do que a juíza e do que a promotora, gente. Né? Então o que acontece? Só para terminar, desculpa, que eu concordo com a Fabíola, concordo com a Raneti, esse é um caso que demonstra o que a gente tem de pior como sociedade. Né? O ultraconservadorismo violento ele aprende com os erros. No caso da criança de São Mateus em 2020, né, a vara da infância e da juventude autorizou que ela interrompesse a gravidez, né? É claro que e aí os radicais cercaram o hospital em Recife, aquilo que a gente falou. Né? No final, o procedimento foi realizado. O que aconteceu em Santa Catarina? A juíza agiu antes disso, para tentar garantir que a criança não fizesse o procedimento. Né? Ou seja, manter. E aí, o que ela fez? Olha que loucura, só para terminar. Ela pediu para a criança ser enviada a um abrigo para, entre aspas, protegê-la do agressor, mas também para evitar que fosse, aspas, efetuasse algum procedimento para operar a morte do bebê. Ou seja, manteve a criança presa para que, ao contrário do que aconteceu em São Mateus, ela não pudesse abortar. Você sabe que a gente está construindo um país, gente, e aí, Fabiola, para terminar mesmo,
Esse assunto é um assunto que pega na população, mesmo a população que é contra o direito ao avanço, ampliação do direito ao aborto. Boa parte da população brasileira, você faz a seguinte pergunta: você é a favor de você, ou da sua mãe, ou da sua filha, ou que quer que seja, que foi estuprada e é uma criança, você é a favor que ela continue a gravidez ou você é a favor de interrompê-la? Você é a favor de uma pessoa, uma criança que foi estuprada, interrompeu a gravidez, ser presa? A maior parte da população brasileira vai dizer não, ainda vai dizer não. E isso é o que tem que ser usado para tentar barrar. Como o Congresso sabe disso, está tentando aprovar toque de caixa. E é esse o ponto, né, o Sakamoto, porque esse é um debate na sociedade, a gente sabe que a boa parte da sociedade brasileira é contra o aborto, a dificuldade das pessoas entenderem esse tema, né, aqui no nosso chat mesmo as pessoas estão falando, a criança tem direito à vida, a criança tem direito à vida desde a sua concepção, aí tem gente falando, aqui a Ivone foi o que disse isso, aí tem outros que falam assim, e matar um bebê de 5 meses, que não é um bebê de 5 meses, né, a gente está falando sobre gestação, não é um bebê de 5 meses, aí tá falando assim, isso não é crime? Aí tem outras pessoas comentando, como a Tati, diz assim, e as madames que fazem o aborto em clínicas chiques do país, não vai ser crime para elas? Né? É preciso falar sobre isso. Elas não estão cometendo crime também? Não está previsto? Vamos lá, Josias, trazendo esse tema que é quente, que causa aí muita discussão para a sociedade, né? O que está certo, o que está errado? Qual deve ser o foco disso? Nós estamos falando, Fabiola, é preciso sempre realçar, né, de um aborto decorrente de estupro. Isso está autorizado por lei desde 1940, não é uma coisa que nasceu ontem, né? E houve, sem nenhum alarde, há 2 semanas, quando o governo Lula sofreu uma série de reveses no Congresso Nacional, foram derrubados ali alguns vetos que o Lula havia aplicado a projetos aprovados pelo Congresso. O bolsonarismo identificou, nesse momento de fragilidade legislativa do governo, uma oportunidade de se reagrupar. E, na surdina, o Bolsonaro se reuniu com representantes de 3 bancadas do Congresso Nacional, as bancadas do agronegócio, da segurança pública e a bancada evangélica. É a bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia. E resolveram, isso não nasce do nada, resolveram, de forma articulada, levantar, desengavetar projetos que o governo Lula não consegue deter. Projetos que o governo tem até dificuldade de debater. Um deles é esse, que era um projeto que estava ali, perambulando pelos escaninhos do deputado Sóstenes Cavalcante, esse projeto que equipara o aborto ao homicídio, quando a interrupção da gravidez, decorrente de aborto, ocorre na 22ª semana de gestação. Há outros projetos que eles vão levantar, e projetos contra os quais o governo tem, como disse, dificuldade de se contrapor. Entre eles, a criminalização, por exemplo, do porte de pequenas quantidades de droga. O Supremo está lá discutindo, o Dias Toffoli pediu vista, num julgamento que já estava se encaminhando para um jogo jogado, e o Congresso quer criminalizar o porte de drogas. E esse assunto do aborto, o governo não sabe como lidar com ele, então se tornou um assunto em que os defensores do bom senso eles estão indefesos no Congresso. Há 4 meses, Fabiola, a ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde, ela tinha baixado uma portaria em que ela revogava normas adotadas durante a gestão Bolsonaro. Uma delas era a norma segundo a qual esse aborto previsto em lei, quando decorrente de estupro, o Bolsonaro havia decidido, havia decretado que no SUS não poderia ser realizado quando a interrupção da gravidez ocorresse depois de 21 semanas de gravidez e alguns dias. Né? A ministra Nízia Trindade baixou uma portaria, ou sob a ministra, baixou-se uma portaria revogando isso, restabelecendo o bom senso, restabelecendo a lei. Uma portaria não pode revogar uma lei. E houve uma gritaria da bancada mais conservadora do Congresso Nacional,
E o Lula determinou que a ministra recuasse. E aí alegou-se que essa decisão do Ministério da Saúde tinha sido adotada de forma irrefletida, não foi precedida de debate, e simplesmente revogou-se a portaria, declarou-se na época que o Ministério da Saúde voltaria ao tema depois de discuti-lo de forma mais pormenorizada. Já lá se vão 4 meses e nada, o governo emudeceu. Então, como disse Fabiola, são assuntos em relação aos quais o governo não tem condições de se contrapor à onda conservadora que varre o Congresso Nacional, e o Bolsonaro se articulou com essas 3 bancadas, e os assuntos que interessam respectivamente a essas bancadas, a bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada do boi, elas se juntarão nos temas que interessam aos parlamentares que integram essas frentes, e vão fazer vão levantar um assunto atrás do outro. Esse é só o primeiro, virão outros, né? E eu aproveitaria até a presença da Aniti, que entende desse assunto mais do que todos nós, para perguntar que fetiche é esse em relação às 22 semanas de gravidez. Quais são os cuidados que os médicos tomam quando o aborto se prolonga e chega a esta 22ª semana? Quais são os cuidados que os médicos tomam? E por que não faz sentido criminalizar um aborto previsto em lei há tantos anos, apenas pelo fato de que se atingiu a essa marca mágica da 22ª semana de gestação? Por que, mesmo nestes casos, não se deve criminalizar um aborto previsto em lei quando decorre do estupro? Ô, Raneti, você ouviu aí a pergunta do Josias, falando justamente que número é esse, né? Por que 22 semanas? É um número mágico, né? Que acho que quem souber de fato, com fundamento na biologia, ganha um prêmio da Mega Sena, porque é algo que tiraram do chapéu, simplesmente, né, Josias? Agora, assim, acho que uma coisa que é muito importante de dizer é que esse projeto de lei, esse PL, ele é totalmente inconstitucional. Ele fere inúmeros direitos que estão previstos na Constituição Federal. E aí eu vou citar alguns, né? Ele fere o direito à dignidade da pessoa humana, essa revitimização da mulher pelo próprio Estado, o direito à saúde. Lembrando que esse direito à saúde, a OMS, ela conceitua como bem-estar físico, mental e psicológico. Físico de crianças, gestando, não vou nem discutir, né? Psicológico e mental, qual é o impacto de uma gestação não desejada, que veio em decorrência de um crime, de um abuso sexual, de um estupro que essa mulher sofreu, quais são as consequências dessa perpetuação. Mas obrigar essa mulher a permanecer gestando esse feto claramente é contrário a esses próprios preceitos que eu acabei de dizer. Sem falar no direito ao planejamento, livre planejamento familiar, tá na Constituição Federal. Que liberdade é essa que nós temos, né? Vedação à discriminação, essa lei, ela só vai ela só vai ser aplicada à mulher, e à mulher pobre, e à mulher criança, nossas maiores as pessoas que estão mais vitimizadas na sociedade, que estão mais relegadas à necessidade do auxílio do Estado, da intervenção do Estado para garantia dos seus direitos. E, por fim, direito à vida. Desculpa. Né? Direito... Não, conclui. Não, e o direito à vida dessa gestante. Porque muito se fala, mas e a vida do bebê? Não, gente, não existe bebê. Existe um feto que está ali, e um feto decorrente de um abuso sexual, de um estupro. Colocar no mesmo peso, mesma medida, a vida de uma pessoa que já anda, que já respira, que já possui todos os sinais, todos os sentimentos, e de um feto que ainda está em criação, assim, é algo extremamente usurpador da liberdade da mulher, do direito à vida da mulher.
Desculpa, Fabiola, eu te cortei. Quando você abriu, e é muito importante isso que você falou, é absolutamente inconstitucional. Eu acho que a gente até essa semana a gente estava com uma reportagem na página do UOL, Hanetti, falando que o governo mesmo, com vários projetos relacionados a esse conservadorismo do Congresso brasileiro, tem recorrido ao Supremo Tribunal Federal como uma forma de tentar frear esse conservadorismo, né? E essas questões ideológicas que aparecem no Congresso brasileiro, que é justamente isso que a gente falou. Antes de você entrar, quem estava contando era a Raquel Landim, falando o que estava por trás de tudo isso, que é a bancada evangélica, né? Que é absolutamente contra o aborto, e eles fazem isso, e fazem aquelas cenas horrorosas, né? Que eles colocam lá na Câmara, do bebê sendo... É uma coisa horrorosa para apelar. Mas aí a gente vai para a questão constitucional, para as leis brasileiras. Então vamos lá, pergunta bem direta a você. Caso esse projeto, que como você está falando, é absurdo, como o Sakamoto disse e como o Josias, que é um desrespeito à vida da mulher, se ele passar na Câmara, se ele passar no Congresso brasileiro, ele pode ser freado pelo Supremo Tribunal Federal? Fatalmente ele vai ser freado. Existirão inúmeras medidas constitucionais, inúmeras ações, não só dos partidos, mas até das organizações civis, né, contra essa lei. Como eu disse aqui, de pronto falei alguns dos direitos que me parecem estar sendo claramente violados por essa lei, por esse projeto de lei. Então, caso esse projeto de lei venha a ser aprovado, fatalmente as pessoas, né, a sociedade irá recorrer ao STF. Ó, e tem várias pessoas participando conosco aqui, né, porque desse número mágico, né, que o Josias falou, tem médicos falando aqui, inclusive, Josias, é um número totalmente aleatório. Dentro da medicina não existe essa história da 22 semanas. Você sabe, Fabíola, o que eu mais lamento nesse momento é a covardia institucional do governo, a covardia institucional de alguns parlamentares que não se contrapõem a isso. Porque eles vão deixar em aberto, eu acho, né, Josias, para votar como quiser? Não vai ter uma orientação do governo para essa votação? O governo diz, o líder do governo, inclusive, diz que esse assunto não é assunto de governo, que esse assunto relacionado a uma pauta de costumes não é assunto de governo. Como assim não é assunto de governo? Então o governo não tem que zelar pelo cumprimento da lei, não tem que zelar para que as mulheres... O próprio Lula, durante a campanha eleitoral, disse, e foi apedrejado por conta do que disse, que aborto no Brasil devia ser tratado como uma questão de saúde pública. Depois ele foi tão criticado que recuou até no que tinha declarado. E no Código Penal, que, de novo, é uma regra que está no Código Penal, essa do aborto quando a gravidez decorre de estupro, desde 1940. E não está lá nenhum prazo. Não está lá, olha, o aborto é permitido se houve estupro, mas só a partir do mês X da gravidez. Não, isso não está na lei. E aí vem o governo Bolsonaro e baixa portarias no Ministério da Saúde, estipulando não apenas um prazo para a interrupção de gravidez, estipulou 21 semanas e 6 dias. Agora estão falando em 22 semanas. E fez mais o Bolsonaro. Ele obrigou essa mãe compulsória que sofreu o estupro a registrar uma ocorrência. Tinha que exibir no hospital uma ocorrência policial. A mulher é estuprada, é constrangida a comparecer a uma delegacia e ainda se submete à análise. Não, se o hospital que a atende vai ou não cumprir a lei. Então, é uma sequência de absurdos. A ministra Nízia Trindade, ou na gestão da ministra Nízia Trindade, insisto, há 4 meses, surgiu uma portaria revogando essa maluquice das 21 semanas e 6 dias. Ora, se a lei não prevê, não há portaria do Ministério da Saúde que possa se sobrepor a uma lei votada no Congresso e que vigora desde 1940. A lógica, o bom senso, estava ali, a portaria do Ministério revogando a atrocidade anterior, e houve uma gritaria. Em vez de sustentar a posição, o governo, por ordem do Lula, recua. Não foi discutida, essa portaria foi editada inadvertidamente. A ministra estava, inclusive, fora de Brasília, estava numa viagem a Roraima. Revogou-se a decisão, que fazia todo sentido,
e sob o argumento de que seria debatido e que voltaria ao tema. Não voltou, o Ministério silenciou. Agora vem os deputados com essa proposta, ressuscitando essa proposta de transformar em homicídio um aborto que está previsto em lei. Então, realmente, é muito absurdo o que está ocorrendo, mas tão absurda quanto a investida da bancada conservadora no Congresso é a covardia das pessoas de bom senso, das pessoas que teriam a obrigação cívica até de se contrapor a isso e de se contrapor com argumentos técnicos. Por que 22 semanas? Tinha que ouvir médico, tinha que levar ao debate meio quilo de argumentos que introduzissem alguma sensatez nesse debate que é apenas ideológico, é apenas religioso. O Estado, é preciso lembrar sempre, no Brasil o Estado é laico, né? E não faz sentido aplicar preceitos religiosos a uma política pública de saúde, né? Então é preciso respeitar mais, Fabíola, não só as mulheres que são submetidas à violência sexual no Brasil, é preciso respeitar a própria civilização. Isso é uma regra civilizatória, né? Nós vamos recuar no tempo sem que ninguém reaja. Então é muito impressionante o que está acontecendo no país, Fabíola. O Sakamoto até, enquanto a gente estava falando, ele apurou com obstetras a respeito desse número mágico das 22 semanas. O que os médicos disseram, Sakamoto? Antes de mais nada, eles fazem um disclaimer falando que não tem base científica nenhuma, mas ou seja, não existe base nenhuma, né, nenhuma para isso. Porém, o número 22 semanas surgiu, né, quer dizer, ganhou corpo, né, que ele surgiu, mas ganhou corpo quando o Conselho Federal de Medicina ele emitiu a resolução 2378 de 21 de março deste ano, né, dizendo que é vedada ao médico a realização de procedimento de assistolia fetal, ato médico que ocasiona o feticídio, previamente aos procedimentos de interrupção de gravidez no caso de aborto previsto em lei, ou seja, feto oriundo de estupro, quando houver probabilidade de vida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas, né? E aí, esses obstetras me falaram que o Conselho Federal de Medicina diz, quando questionado, tá bom, mas de onde vocês tiraram esse número de 22 semanas, né? Eles falam que, olha, a norma foi elaborada, aprovada, com base em estudos técnicos e científicos que comprovam que com 22 semanas a viabilidade de vida fora do útero. Aí o pessoal perguntou, o CFM disse que ia mandar para o STF para embasar, mas na verdade, médicos, são dois obstetras que pediram para não comentar o nome deles, mas eles falaram que isso aí é totalmente discricionário por parte do CFM. E lembraram, um deles lembrou que o CFM, recentemente, nos últimos tempos, ele tem tido, infelizmente, né, comportamentos que acabam sendo muitas vezes anti-ciência, né? O próprio comportamento do CFM durante a pandemia, ao se negar a repudiar tratamentos fictícios, usando cloroquina para poder tratar a Covid-19, por exemplo, é um exemplo, né? A forma como, quer dizer, não é que se negou, é a forma como o CFM se comportou diante disso. E aí um outro comentou que, só para terminar, que ironicamente, né, esses 22 semanas foram casos, teve 2 ou 3 casos que ficaram famosos, como a da menina lá do sul do Brasil, entre outros, com 22 semanas, que ela tentaram um aborto com 22 semanas. Então, uma deles falou assim, tem que ver se esses estudos e eles não surgiram a partir uma tentativa de justificar que aqueles casos reais que foram levados para a justiça, olha, dá para manter vivo, ou seja, cria-se ciência a partir de uma necessidade ideológica.